Olá, amigos, boa tarde mais uma vez. Estamos aqui para mais uma live, iniciando hoje o mês de abril. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Angélica Lira, estou atualmente presidente da Comissão OAB Vai à Escola da 24ª Subseção em Nilópolis. Olá, mãe, tudo bem? Seja bem-vinda, doutora Suelen, que prazer tê-la aqui mais uma vez conosco. Oi, Marcelo, meu querido, parabéns, feliz aniversário hoje. Então, gente, hoje nós iremos, aliás, hoje não, no mês de abril, nós iremos falar sobre uma temática extremamente necessária, que é desconstrução de preconceito. Nós costumamos entender erradamente que conceitos significam opiniões. As opiniões, ela é clara, elas são a ideia de que cada um tem de uma determinada situação, é o seu ponto de vista. Agora, conceitos, se eles são discriminatórios, eles são preconceitos sim, e eles devem ser sim modificados e desconstruídos. Nós temos que lembrar que a nossa... Boa tarde, a amiga da live de hoje já chegou aqui, que é do blog Generalizando. Vou fazer já o convite para ela. Doutor César Renato, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. É o presidente da Diversidade Sexual aqui em Nilópolis. Seja bem-vindo. Maru, querida, vamos conversar para a gente já dar início aqui, que a gente tem muito assunto para tratar, que esse assunto já está dando polêmicas para todos os lados. Boa tarde, minha querida. Boa Seja tarde. bem-vinda. Boa Tudo bem, tarde. Marusa? Tudo bem, Angélica? O áudio tá legal aí? Tá ótimo. Você está conseguindo me ouvir, me ver bem? A gente está cortada, não, né? Tá tudo Não, direitinho? tá tudo direitinho. Ah, o vereador Leonel Brizola entrou aqui conosco. Ele está sempre presente nas nossas lives. Seja bem-vindo. Beth, também minha querida amiga, bem-vinda a todos vocês. Hoje, Marusa, é uma temática tão importante, não é mesmo, minha querida? A gente estava falando, né, conversando pessoalmente, falando da necessidade das pessoas entenderem que tudo que acontece numa sociedade é construído através de alguma situação que acontece, né? E a perpetuação dela é através justamente da geração de hábitos, né? E alguns deles são preconceituosos, enraizados, são discriminatórios, e é justamente isso que a gente vai tentar tratar aqui esse mês, para poder trazer para a sociedade um pouco dessa mistura, dessa necessidade de se respeitar, inclusive a Constituição Federal, que traz para a gente aí a igualdade das pessoas em geral, sem distinguir, né? Ela menciona, inclusive, né? Sem distinção de raça, cor, gênero, religião, seja lá o que for. Né? Então, hoje eu vou fazer a sua apresentação, deixa eu só pegar aqui as qualificações da nossa querida Marusa, que particularmente é uma pessoa que eu admiro muito, tenho muita inspiração pelo trabalho, gosto muito. Meus parabéns, Marusa, pela sua dedicação ao seu trabalho, e pelo seu empenho, pela sua jornada, e é bastante inspiradora realmente. Então vamos lá, Marusa Silva é doutora em Sociologia Política pela Universidade do Norte Fluminense, estadual, é isso, né? Estadual. Estadual do Norte Fluminense, integrante do Ateliê de Estudos de Gênero na Universidade Estadual do Norte Fluminense, idealizadora do blog Generalizando, que é um projeto que visa democratizar as discussões sobre gêneros e desigualdades. Então, minha querida, seja bem-vinda. Fica à vontade aí para você dar as suas primeiras considerações para a gente poder dar início aqui à nossa live. Angélica, boa tarde. Cumprimento você e todo mundo que já está aqui, que vai acompanhar esse bate-papo. Aproveito também para desejar felicidades para o Marcelo, que está aqui na live, é aniversário dele. Já mandei mensagem mais cedo, mas a gente aproveita a oportunidade. Seja feliz, meu querido.
E eu quero dizer que é um prazer muito grande, uma alegria enorme estar aqui com você nesse momento para a gente debater essa temática e como você já colocou, né, uma temática não só importante, ela é urgente, ela é fundamental, principalmente no momento que a gente vive, um momento com alguns retrocessos, momento em que a gente É tem verdade. movimento de resistência, né, à ampliação dos direitos e das igualdades. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Quero dizer também que admiro muito seu trabalho à frente da comissão OAB Vai à Escola. Você tem feito um trabalho muito importante, né, que é esse diálogo com a sociedade civil, levando temáticas que são fundamentais. Eu acho que a gente precisa desses movimentos, né, Angélica? De nada adianta a gente ficar falando para a nossa bolha, né, só para as pessoas que pensam como a gente pensa, que faz o mesmo trabalho que a gente faz. A gente precisa ultrapassar essas barreiras e levar esse debate para a pessoa que está na sociedade, que está trabalhando, que está batalhando, né? Então a gente precisa de fato democratizar. E a Comissão OAB Vai Escola de Nilópolis tem feito um excelente trabalho nesse sentido. Meus parabéns. Eu sou sua admiradora. A admiração é recíproca. É. Eu te agradeço. E a gente tem realmente que fazer dessa forma, como você bem disse, né? Que é a proposta, inclusive, do seu blog, o Generalizando, que trata sobre a democratização dos debates. Né? Eu acho que é justamente isso que a gente tem que tratar sempre, né? A permissão de que esses debates sejam realizados. Isso eu acho que é uma das grandes conquistas que a gente tem na nossa democracia, que é poder debater, que é poder estar aqui num espaço aberto, institucional, porque a gente está falando pela OAB, né? Não estou falando somente enquanto advogada, enquanto profissional, não é uma perspectiva somente pessoal, né? Mas a gente traz essa abertura, né? Desse debate, né? Eu sempre falo isso, assim, a gente traz alguns exemplos das coisas que acontecem, né? Em uma das lives me perguntaram se adianta, né? Você acha que está adiantando? Eu falei, eu acho sim, porque se a gente está aqui com essa possibilidade de debater, de discutir, de tratar desse assunto, já está valendo a pena, não é verdade? É verdade. Eu acho que a gente tem que aproveitar todos os canais, né? Todas as possibilidades para ampliar o diálogo. Quando eu idealizei o blog Generalizando, a proposta foi essa, né? A gente fica debatendo essas questões na academia, e de fato é um lugar importante para se debater, mas a gente precisa ultrapassar esses muros, né? A gente precisa chegar onde esse debate tem que chegar, que são nas pessoas comuns, né? Quem não tem acesso à academia, quem não tem acesso à universidade. Então, acho que a gente tem que aproveitar todos os espaços, né, Angélica? Presencial, virtual. A gente está no momento do virtual por conta da pandemia. Então, eu acho que a gente está semeando, a gente vai jogando as sementes, né? E É isso vai isso fazer aí. diferença lá na frente. E na live que nós fizemos com a vice-presidente da OAB, a doutora Ana Tereza Basílio, né, ela comentou, inclusive, sobre essa importância do debate, mostrar que ele não é uma questão estritamente política, ele é uma questão social. Né? A pessoa ela tem que descentralizar essa discussão do âmbito político, por mais que seja também porque esbarra nas políticas públicas, né? A gente sabe disso, da necessidade desse enfrentamento dos políticos, né? Porque senão a gente vai ficar somente nos debates, a gente não vai conseguir colocar em prática que essas ações aconteçam, mas, por outro lado, esses debates, eles não são de esquerda, como muita gente fala, né? A gente tem que... Isso é mais uma coisa necessária para desconstruir, né, de que falar de justiça social, de igualdade social, não é um papo de esquerda, não é um papo do pessoal dos direitos humanos, é um papo de todos, né, porque interessa a toda a sociedade. Né, Marusa? Então, vamos lá, minha querida. Traz para a gente aí um apanhadinho para a gente, histórico e social, sobre essa questão do preconceito relacionado ao gênero. Isso que você acabou de falar, e eu não posso deixar de comentar, né? Porque quando a gente trata de questões sociais, a gente está falando de questões políticas também. Não tem como a gente separar a Sim. vida social
da vida política. A nossa vida é política a todo momento, né? E eu acho que a confusão que a gente vive é que a gente acaba com uma necessidade muito grande de alocar essas discussões em um debate partidário, né? Aí é o que você está falando. É de esquerda, é o partido X, é o partido Y, porque você está defendendo isso, está criticando aquilo, né? Então, de fato, isso a gente precisa romper, desconstruir, porque isso não leva a nada, né? Só impacta negativamente no debate, né? E eu vou falar um pouquinho sobre essa construção social e histórica do preconceito de gênero, mas eu já queria cumprimentar umas pessoas que estão aqui, que é o Leandro, que é a Marcele, a Gessiana, né? São pessoas que estão sempre também acompanhando o nosso trabalho, então obrigada aí pela presença, galera. O Leandro, ele é uma pessoa que veio a partir das suas lives, mas ele está acompanhando a gente também direto. Ele é uma pessoa que está sempre participando aqui das nossas lives. Verdade. Ele é bem querido. Leandro também é um futuro advogado. Acho que ele já está quase terminando, né, Leandro? Me corrija aí se eu estiver errada. Marcele também, Gessiana é assistente social, daqui a pouquinho se formando. Então, é uma galera bem engajada aí nesses debates. Bom, vamos lá, né, Angélica? A gente fala de preconceito de gênero e parece assim que é uma coisa tão nova, né? Aí isso é desse momento, é desse tempo, né? Se a gente for fazer um apanhado histórico, a gente tem aí em torno de 2.000 anos de história da humanidade. E a gente pode falar muito tranquilamente que a gente tem 2.000 anos de história de submissão da mulher. Né? A gente tem essa relação de submissão, essa história do patriarcalismo, como algo que vem muito antes da gente denominar gênero, da gente ter capitalismo, sistema capitalismo, né? Capitalista. Então, a gente tem um histórico muito longo de uma organização da sociedade a partir o patriarcalismo, né, que se fala tanto nos dias atuais, mas como você falou no início da live, né, conceitos, a gente precisa entender o sentido dos conceitos, né? Conceito não é aquilo que eu acho, conceito é cunhado a partir de reflexões, é ciência. Sim. E aí, quando você fala de patriarcalismo, você está falando de quê? Você está falando de um esquema, de uma estrutura de poder que organiza a sociedade historicamente há 2.000 anos, organiza a sociedade a partir da hierarquia de gênero, a partir da soberania do poder do homem. Então, essas sociedades, elas organizam os seus lugares sociais, as suas importâncias, a partir dessa hierarquia. Historicamente, o homem assume um lugar, né? Ele toma para si um lugar de superioridade. Se a gente for lá atrás, século VI, na Grécia clássica, a gente já vai ver lá um alinhamento para o estado de coisas que a gente tem hoje. Né? Lá na Grécia clássica, por exemplo, a mulher era encerrada no oikos, né? Oikos era o que hoje a gente podia se referir ao espaço privado, à casa, ao lar. Sim. Então, aquela mulher lá atrás, ela não era considerada cidadã, ela não podia participar dos debates, ela não podia participar das assembleias na ágora, ela já foi silenciada. A gente está falando do século VI, né? E a gente está falando de um esquema patriarcal, de uma sociedade patriarcal. Então, quando a gente diz hoje, né, no sentido de buscar igualdade de gênero, equidade de gênero, que a gente precisa combater o patriarcalismo, desconstruir, a gente tem que desconstruir isso, né? Essa sociedade que historicamente, por isso que é tão difícil, é tão profundo, porque historicamente ela vai sendo organizada a partir dessa lógica, né? Que lógica é essa? De hierarquia. Os homens se ocupando dos espaços mais importantes, mais distintos, e as mulheres sendo consideradas uma subcidadã, né? Alguém que está ali escondida, na periferia, não é protagonista da história. As mulheres foram silenciadas, né? Então, eu acho que está no momento agora da gente dar esse espaço, chamar as mulheres para que elas possam tomar o seu lugar na história, né? É verdade, né? E se a gente for relembrar, indo, né, mais fundo na história, desde o início, como você falou, né, a nossa humanidade remonta aí, pelo menos, né, de 2.000 anos, sem falar da parte
das eras antigas, né? Mais para antes de Cristo, né? E se a gente for verificar mesmo até os mais tradicionalistas, né, que falam sobre religião, essas coisas, Jesus, se a gente for ver a figura dele, né, ele pode ser considerado até um dos primeiros feministas, porque ele introduziu a informação de que devemos amar todos, a mulher inclusive, né? Era um escândalo naquela época que ele fazia com a Maria, de colocar as mulheres sentadas à mesa, né, de perdoar entre aspas, né, uma prostituta, apesar da forma como foi encaminhada a vida de Maria, né, da Maria de Magdala, né, não a Maria, mãe de Jesus, para deixar bem claro aqui, né, de fazer com que ela soubesse, né, porque ela era estudada, né, então isso tudo já era um escândalo naquela época, né, e já foi subversivo, né, ele foi considerado estranho, ele já quebrou paradigmas, desconstruiu esses conceitos de que a mulher não podia, ela tinha que estar em casa cuidando da família e dos filhos, e quem somos nós para não fazer a mesma coisa, né, Marusa? É verdade, até porque a gente vive num contexto onde você muda, né? A sociedade muda. A gente tem história do pensamento, aí você vai ver que em determinado momento histórico uma coisa era válida e depois aquilo começa a ser contestado. Que bom que é assim, né? Que bom que a gente tem essa oportunidade de mudar, né? De buscar aí sempre uma condição mais humana, né? Para que a gente possa, de fato, agregar as pessoas, né? Que a gente possa incluir as pessoas. Então, você começou a live falando sobre a questão de desconstruir, né? De desconstrução. Se a gente parte do princípio que todo esse processo, né? A gente está falando aqui desse histórico onde existe um esquema de poder que vai se fortalecendo e organizando as relações sociais. Se a gente parte do princípio que isso é uma construção, isso me possibilita, sim, questionar, me possibilita desconstruir, né? E a gente precisa desconstruir muitos dos preconceitos. São aqueles conceitos que a gente tem estabelecido, até a gente ter uma outra visão, uma outra possibilidade de olhar, né? É verdade. Hoje me perguntaram se é lícito, né, fazer a desconstrução de conceitos já formados. Eu posso afirmar com toda certeza, com veemência, que sim, porque inclusive a nossa própria Constituição Federal, ela desconstruiu vários conceitos, né? Um primeiro deles, né, é colocar, né, toda a população em pé de igualdade. O outro é sobre a questão do conceito familiar, que antigamente era composto pela situação de homem, mulher, filhos, né? Hoje ele consegue identificar, né? Nós já fizemos até uma live falando sobre guarda compartilhada, família, que a gente discutiu justamente isso, sobre o conceito de família, né? Que a família hoje ela é composta só pela mãe, pelos filhos, pelo pai, pelos filhos, pela avó e pelo neto. Então, hoje, tem vários conceitos que foram desconstruídos, sim, pela Constituição Federal. E um deles que é bem importante é a questão do próprio pátrio poder, que gerou a questão do poder familiar, dando igualdade de posições entre qualquer membro da família que não fosse necessariamente do gênero masculino, né, Marusa? Exatamente. Né? A nossa Constituição não é à toa que ela é apelidada de cidadã, né? E não é à toa que ela foi fruto de um processo que envolveu não só parlamentares, mas a sociedade civil. Né? Durante ali a Constituinte, você tem movimentos sociais conversando, sendo chamado para perto. A gente tem pauta de movimento social que foi incluída na Constituição, como o crime do racismo, por exemplo, uma pauta do movimento negro há quanto tempo, né? Então, a gente tem aí essa Constituição que sinaliza, né, o que é o espírito da democracia, que sinaliza o que é essa ideia de um Estado democrático de direito, né? Então, se eu tenho referências, se eu tenho conceitos, como você colocou, se eu tenho relações que não inclui, melhor dizendo, que exclui, eu preciso sim problematizar isso, eu preciso questionar e eu preciso superar, né? E eu acho que a grande
dificuldades da sociedade é pensar que a gente está desconstruindo no sentido de destruir alguma coisa, né? A gente não está destruindo aquilo que é bom para a sociedade. Ao contrário, se o conceito que foi formado anteriormente, ele é um conceito discriminatório, um conceito que causa segregação e que causa diversidade de igualdade, né? Ele não é isonômico, então ele tem sim que ser desconstruído para poder criar uma nova conceituação que seja inserida nessa contemporaneidade que nós temos na nossa sociedade, né? A nossa sociedade, ela não permite mais que determinados conceitos preconceituosos, né? Vamos repetir, que esses determinados conceitos sejam estagnados e perpetuem até essa modernidade que nós estamos vivenciando. Nós precisamos nos adaptar a essas necessidades sociais. É verdade. Eu acho assim que é até mais do que se adaptar, né, Angélica? É o processo dessa conscientização. Por que a gente se apega a determinados padrões, né? Porque é difícil desnaturalizar isso. A gente é fruto. Deu uma caída Voltou. aqui. É muito difícil a gente, de fato, né? Você vai sendo construída, estimulada a pensar de uma forma, a se comportar de uma forma, e daqui a pouco você precisa fazer esse questionamento com você mesmo. Não é um exercício fácil de se fazer, mas é um exercício fundamental, necessário. Né? Principalmente quando esse exercício coloca em jogo aí a inclusão, né? De milhares, milhões de pessoas, né? A gente está falando de uma parcela enorme. Aqui a gente vai tratar principalmente da questão de gênero, né? Então, se a gente for pegar só mulher, para falar só da questão da mulher, a gente está falando de metade da humanidade. Então, metade da humanidade não pode ser excluída, né? Não é justo isso. É verdade. O Marcelo trouxe aqui para a gente, comentando assim, não sei se o caso seria desconstruir, mas construir sobre, tornando lúcido tais condutas equivocadas ou de má fé. Seria mais ou menos a mesma coisa, né? Que é o que a gente estava falando. A gente vai desconstruir aquilo que está sendo utilizado, né, por má fé, por equívoco, seja lá o que for, a intenção por trás daquele conceito, né, mas que ele precisa ser, sim, desconstruído ou ter uma nova roupagem para que ela possa ser inserida, né, que toda a humanidade, né, como você mesmo falou, né, possa ser incluída nos direitos sociais de uma forma igual para todos, né? Porque outro dia eu estava fazendo uma live até sobre direitos humanos, aí uma menina falou sobre meritocracia, né? Aí eu comentei com ela, eu falei assim, eu até concordo que a meritocracia seja uma coisa boa, desde que ela esteja utilizada entre os iguais, entre as pessoas que tenham as mesmas condições. Porque você pegar uma pessoa que tem uma condição X para uma que tem uma menos Y, você não vai conseguir ser justo na meritocracia. Porque o privilegiado é óbvio que ele... Justamente. Só que as pessoas... Aí volta de novo a questão de confundir os conceitos. Né? Por isso essa necessidade da gente deixar as coisas as claras, né? Exatamente, Angélica. Quando a gente fala, né, usa o termo desconstrução, a gente está partindo de qual ponto de reflexão? O ponto de que tudo que você vive, a forma como você vive, ela é processo de construção social e histórico. A gente não nasce assim. A mulher não nasce, por exemplo, sabendo lavar a louça nem arrumar a casa. É no processo de construção social que vão inculcando na gente que o trabalho doméstico é uma obrigação, é parte da essência da desconstruir, a gente está falando de... né? Com exatamente, certeza. a gente está falando de desconstruir esse tipo de pensamento, né? Não é natural que você não possa ganhar o mesmo que um homem, ocupando o mesmo cargo que ele, só porque você é mulher. Isso não é natural. Sim. Isso é um processo de construção. Tem muita coisa em jogo aí, tem poder em jogo. Então, quando a gente fala em desconstrução, a gente está falando em quê? Em desconstruir essa forma de organização social, porque só assim a gente vai conseguir chegar na paridade, na igualdade,
Só sim, assim a gente vai conseguir alcançar, né, a igualdade. Vamos pensar, quer ver um processo de desconstrução, dando um exemplo? Se a gente vai lá para o século XIX, a escravidão no Brasil era legítima. Era um processo legítimo. sim, Naquele contexto era legítimo. Os fazendeiros, né, compravam as pessoas que foram sequestradas de África e tratavam como objeto. Quem, né, ousasse ali a se manifestar contrariamente, por exemplo, a gente tem os movimentos abolicionistas, aquelas pessoas eram consideradas, né, subversivas, viva, sim. porque elas estavam querendo. Rebeliões. Exatamente. O que elas desejavam? Desconstrução. De qual pensamento? Do pensamento que você normaliza o fato de você tratar um ser humano como objeto, tirar dele toda a condição de humano. E graças a Deus Sim, que a gente consegue fazer esse processo, né? Porque imagine se a gente não conseguisse avançar, né? A gente iria hoje aqui legitimar trabalho escravo, legitimar a é, escravidão. Então, assim, só para dar um exemplo, né? aqueles que são mais enraigados ainda, né, no preconceito, é só pensar hoje na questão do tráfico humano, Sim, né? Vamos, né, tirar a roupagem da escravidão, né? Ah, porque foram os próprios negros que venderam eles, os próprios irmãos, e não sei o quê, porque vem sempre um falando umas graças assim, né? Para poder justificar ou amenizar a determinada fala, né, dessa questão do movimento negro, né? Então, que a gente traga hoje para a nossa realidade, o tráfico humano é natural, é permitido, é uma coisa aceitável, né? Então, por que o tráfico humano naquela época? Porque o tráfico de escravos era tráfico humano. é tráfico humano, mas nem caía nessa classificação. Aí que está a questão histórica, né? Porque aquelas pessoas não Pois eram é, consideradas no humanas. humano. Sim, Elas não eram classificadas humanas, né? Não para quem está envolvido com o tráfico, não para o europeu, né? O colonizador. Para aqueles colonizadores, eles eram incivilizados, eles eram selvagens, né? Instrumento de trabalho de fato. Né? Tira toda a humanidade do indivíduo, né, Angélica? Então imagine você se a gente não avançasse, né? Então, quando a gente fala desse processo de desconstrução, é nesse sentido. A gente vive em sociedade. E a vida social, ela é construção, ela é aprendizado, né? Não é natural a gente nascer permeados de preconceitos. Uma criança não nasce com preconceito, o bebezinho não tem preconceito de nenhum tipo. Ele vai aprender a partir da experiência social que ele tem, com maior ou menor sim, intensidade, dependendo do grupo familiar que ele está inserido, dependendo da classe social, dependendo dos estímulos que ele vai ter ao longo da sua sociabilidade, né? Da sua entrada na sociedade. Então, se esse processo ele é todo assim, de construção, a gente precisa, né? Eu nem digo a gente pode, porque eu penso, aí é uma questão bem particular minha, eu penso que a gente precisa, a gente necessita fazer esse processo de questionamento, de questionar. A gente vai questionar tudo. O debate não é esse, a gente vai questionar o quê? Aquilo que não inclui, aquilo que sim, exclui. Aquilo que legitima desigualdade. É isso que a sim. gente precisa, Discriminação, a né? ilegitimidade, A gente vive num a Estado democrático segregação. de direito, né, Sim, Angélica? Então, as garantias fundamentais, os direitos fundamentais precisam ser garantidos para todos os indivíduos, independente do gênero, da cor, da orientação sexual, da classe. Então, se eu tenho comportamentos e padrões que excluem e violam direitos, eu preciso problematizar isso. Né? Eu não posso é. normalizar isso, achar que isso é Aí, natural. aí eu lembrei, né, a outra confusão também, como você como, né, a gente fez na apresentação, é doutora em sociologia, né, faz estudos, pesquisas, né, as pessoas também confundem e acham que filosofia, sociologia, o estudo de humanas, ela não é uma ciência, né? A gente tem que lembrar que é sim, né, ciências humanas,
né? E elas também são problematizadas, também são experimentadas, porque são questionadas. A filosofia é altamente questionadora, né? Ela não é simplesmente uma divagação, eu acho que é assim, então é. Né? Eu pensei, olhei para os astros, as pessoas, mais uma necessidade, né, de desconstruir esse preconceito contra essas matérias, né, contra essas cadeiras, porque você pensar que o filósofo é aquele que fica à toa, sem fazer nada, olhando para a estrela, né, e imaginando o que deve ser feito, e fumando maconha, né, porque ainda acham isso, né, fumando maconha, que não tem nada para fazer, deitado num parque, fedendo, cheio de cabelo para tudo quanto é lado. Porque olha o que as pessoas pensam. Eles não têm noção do que o estudo filosófico é altamente questionador, é altamente problematizado, porque você vai trabalhar em cima da discussão daquilo ali, justamente para construir um conceito aberto sobre um determinado dilema, né, Maruza? Uma coisa tão assim. Exatamente, né? Assim, e a gente também tem que pensar que isso também é um processo de construção. Você coloca algumas ciências, né, com status de não ciência. É ciência por quê? É ciência porque tem método, porque a gente pesquisa, a gente prova, comprova, refuta. É ciência, método, né? E se você for parar para analisar, né, Angélica? Eu sempre gosto de dar esses exemplos, até em sala de aula. Eu dou aula para o curso de Direito, né? Então, às vezes você precisa sempre lembrar os alunos de que a gente está falando de ciência, né? Que a gente não está falando de senso comum. É porque eu penso assim, porque eu acho assim, né? É verdade. Aí a história, mais uma vez, né? A história, ela é muito importante para a gente entender contextos, né? Se você vai à história, você vai observar que quando você tem regimes políticos, por exemplo, totalitários, né? Regimes que são autoritários, é uma prática desses regimes retirar ou impedir discussões das ciências humanas, né? Sim. Por que será? Porque é a ciência que constrói o senso crítico. Crítico, com certeza. É a ciência que constrói o senso crítico. E aí, se você está falando de um regime que é totalitário, autoritário, é claro que não compensa você fomentar a construção de senso crítico, né? É claro, porque vão questionar a sua autoridade, a sua situação de poder, né? Exatamente. E aí a gente volta justamente para essa discussão, né, Maruza? Porque a gente vê aí quantos anos nós demoramos para conseguir eleger uma presidente, né? Os Estados Unidos até hoje ainda fica na luta, mas já elegeu agora a vice-presidente, uma mulher negra, né? Então ela tem toda uma ideia, né, diferente por trás dessa indicação dela para ser a vice-presidente daquela chapa que elegeu agora, né, o Joe Biden, né? Então, isso tudo tem uma importância dentro dessa questão, dessa discussão de gênero. É claro que a gente, mais uma vez falando, né, não estou aqui dizendo se foi bom ou ruim o mandato de determinado político A ou B. Nós estamos falando da importância histórica de nós termos tido uma presidente mulher à frente de uma nação continental como é o país, né, Maruza? Exatamente. E aí, assim, isso que você estava colocando é importante, por quê? Porque a gente está fazendo essa reflexão sobre desconstrução, né? Diversidade de gênero. E para a gente chegar a esse ponto de entender por que é importante a gente ter mulheres ocupando espaços de poder, espaços de decisão, mulheres estudando, mulheres se tornando doutoras, né? Mulheres cientistas. Por que é importante tudo isso, né? Porque ao fazer isso, né, Angélica, você está representando essa parte significativa da sociedade. Você está rompendo um paradigma. Por quê? Porque, mais uma vez, historicamente, as mulheres foram vetadas de ocupar esses espaços, né? A gente ia avançar no nosso papo e eu ia colocar para você a questão do avanço que foi quando a gente conseguiu fazer a ruptura, a desconstrução da ideia de gênero ligada à biologia.
né? Porque, olha só, como as coisas vão se ligando, né? Durante muito tempo, Interessante. a gente pensava, a gente, sociedade, pensava gênero como aquilo ligado ao biológico, ao sexo biológico. Eu, Marusa, nasci com o quê? Com um aparato reprodutivo feminino. O Leandro, que está aqui com a gente, com um aparato reprodutivo masculino, sexo feminino masculino. Só que durante muito tempo, a gente condiciona comportamentos e capacidades a partir da referência biológica. Então, por exemplo, o homem, aquele que nasceu com aparato sexual reprodutivo masculino, ele é mais racional, ele é forte, ele é destemido, ele tem que ir para o espaço público, ele tem que participar da política. A mulher, a frágil, a mulher, aquela que não é racional, a mulher, aquela que não é capaz de discussões de política, que não entende de política, né? Isso perdurou durante muito tempo. Aristóteles, filósofo famoso, que todo mundo já ouviu falar, ele dizia que o corpo feminino era o inverso do masculino. Porque o corpo da mulher não tinha tido a energia suficiente para expor o órgão. Então, o nosso órgão reprodutivo ficou para dentro. Então, a gente era concentração de energia, incapacidade. E quando a gente fala isso, parece que não tem nada a ver, mas isso vai ser replicado na sociedade, uma vez que a mulher não serve para política, não, mulher não entende de política, mulher fazendo engenharia, matemática, que isso? Isso não é coisa para mulher. Quantas de nós que estamos aqui nessa live não ouvimos isso em algum momento da nossa vida? Isso não é coisa para mulher, isso não fica bem para mulher. Quando é que a gente desconstrói isso? Quando aí o movimento feminista, lá no século XIX, começa a problematizar gênero e vai dizer, olha, gênero não é biológico. Gênero é construção social. Uma coisa é você, Angélica, nascer com um aparato reprodutivo feminino. Outra coisa é você, Angélica, né? Aprender desde pequenininha que tem que fechar a perninha, que não pode falar palavrão, que tem que arrumar a sua cama, que tem que desejar o casamento e a maternidade. Isso é gênero. Isso é o comportamento a partir de uma construção social. Você não nasce sabendo segurar uma criança, nem trocar fralda. Mas você vai sendo estimulada. Você ganha a bebezinha que vem com a fralda para você trocar. É por isso que surgem essas besteiras aí de azul para menino, azul para menina. A gente está no campo do biológico, a gente precisa romper isso. Por quê? Porque gênero é comportamento, aprendizado. Né? O fato de eu nascer com um aparato reprodutivo feminino, né, não me impede de entrar na política, não me impede de ser boa em matemática, não me impede de desejar, eu não quero casar, eu não quero ter filhos. Não me impede, isso não pode ser um impedimento. Tá vendo qual é a questão da desconstrução? A gente não está questionando o biológico está dado. A gente questiona quando esse biológico passa a ser uma corrente com uma bola de ferro na sua canela, que impede você de ocupar os espaços importantes de distinção na sociedade. Realmente. Aí a gente entra de novo na questão, né, da confusão que as pessoas fazem sobre a questão da ideologia de gênero, né, que eles não entendem que não é ensinando um filho A a ser B e o filho B a ser A. É justamente trazer dentro da educação essa cultura de não ensinar para o menino, né, aquela velha frase, né, prende suas cabritas que meu bode está solto, né, de que ele pode sair agarrando as meninas por aí, que ele pode levantar a saia da menina, bater no bumbum dela, né? E aqui a menina, muito pelo contrário, né? Ela tem que ficar direitinha, não pode usar o shortinho, porque ela não pode sair para beber, porque ela está dando confiança, né? Não pode sair sozinha. Tem vários... Aí a gente vê, né, que a gente vê uma estrutura totalmente machista, misógina, por trás dessa construção social. Porque isso é uma construção social, né, exatamente. E isso, às vezes, é muito mal interpretado. Por que é mal interpretado? Porque a gente carece desses debates, a gente carece dessas leituras, a gente carece de estudar isso, né? Quando a Simone de Beauvoir escreveu lá, né, não se nasce mulher, torna-se, né? E muita gente acha isso um absurdo. Como assim não se nasce mulher?
ou você nasce mulher. Ela não estava falando sobre a estrutura biológica. Estrutura biológica, ela está sim. dizendo o seguinte, gente, se torna mulher a partir do que a sociedade deseja que a mulher seja. Se torna mulher na forma como você vai se comportar, nos obstáculos que vão aparecer para você. Né? Por que que a gente tende, por exemplo, a sempre perguntar, num caso de violência doméstica ou de feminicídio, mas será o que que ela fez, hein? Por que que a gente ainda hoje faz essa pergunta? Né? Porque esse padrão do que é ser mulher dentro de uma sociedade que é patriarcal, como a gente está falando desde o início, espera o que da mulher? Uma mulher comportada, que não sai à noite sozinha, que não use roupas decotadas nem curtas, porque senão ela está se oferecendo. E se ela está se oferecendo bem feito, ela procurou. Né? Olha como que a gente vai justificando as violações, os preconceitos, as desigualdades. Então, o fato de eu nascer mulher não pode ser um impeditivo para eu fazer aquilo que eu acho que é correto para mim, desde que esteja dentro da legalidade. Correto? É verdade. Não pode me impedir de ser jogadora de futebol, não pode me impedir de ser técnica de futebol, né, de ser presidente. Não pode me impedir, mas durante muito tempo impediu. E até hoje é um obstáculo. Olha para a nossa história política e veja quantas mulheres a gente consegue eleger. Isso que eu ia falar, né? Até na própria política, né, Marusa? Porque toda vez que uma mulher, uma parlamentar, seja ela de que nível for, municipal, estadual, federal, ela pede a palavra, ela é altamente achincalhada dentro da casa legislativa, né, ao ponto dela não conseguir terminar sua fala, né, de sendo interrompida a todo momento, né, desmerecendo o seu local de fala. Né, a gente tem que lembrar, né, que a gente vai fazer essas lives sobre desconstrução, mas a gente não vai se colocar no lugar de fala das outras situações. Mas nesse aqui a gente pode, nós somos duas mulheres que estamos aqui debatendo gênero, nós estamos no nosso lugar de fala, mas nós também temos que nos colocar no nosso lugar de escuta, dentro daquela condição, daquela situação de que a gente não se encaixa naqueles padrões, mas que a gente tem que respeitar aquele posicionamento e aquela situação. Por que a mulher dentro de um parlamento ela não pode ter voz, ela não pode falar? Por que ela tem que ser desmerecida e tem que ser calada? Por que ela tem que ser tocada como aquela mulher, né, que aquele deputado foi lá e colocou a mão no seio dela? Né? Por que ela tem que ser morta? Por que ela tem que ser assassinada? Porque ela luta pelos direitos humanos e sociais. Né? Uma juíza, ela é morta porque ela vai contra um grupo de criminoso, de crime organizado. Né? Então, isso tudo é uma situação de que a gente tem que se colocar. Né? Então, a gente vai se tornar mulher também no momento que a gente também conseguir se impor dentro dessa sociedade, que a gente fala, não, eu vou ocupar o local e esse local aqui agora é meu. E além desse vou ocupar, é a gente buscar, enquanto sociedade, né, Angélica, as condições para que para que nós, mulheres, possamos ocupar esses espaços. Porque os obstáculos são muitos, né? Se a gente fala da questão da política, por exemplo, existem obstáculos que começam até no escolher, no decidir se candidatar, porque é uma ambição, né? Vou me candidatar. Aí, às vezes, dentro de casa, essa mulher já encontra resistência. Você tá louca? Você vai se candidatar e quem vai cuidar da casa? E como vão ficar as crianças, né? Não quero saber de você envolvida nisso. Isso. Aí você já tem essa resistência. Depois você tem a resistência com as lideranças partidárias, né? Porque você é mulher, será que você é elegível, né? Você tem que provar que você tem ali uma condição, uma capacidade. Justamente. Né? Tempo para fazer campanha, né? A mulher que está lá é mãe, é dona de casa. Isso é a bola de ferro presa no nosso calcanhar, né? Quantas de nós aqui não precisamos nos virar nos 30 aí para conseguir dar conta de tudo? Depois de eleita, a gente ainda tem o quê? A gente ainda tem a violência política de gênero. Né? Porque assim, as resistências históricas. Eu consegui ser eleita. Acabou? Não acabou. Não acabou, porque eu preciso me fazer ouvir. Né? Eu preciso mostrar para o meu companheiro lá que ele tem que respeitar as minhas ideias, mesmo que ele não
concorde, que ele não pode chegar me apalpando, porque eu não sou um Sim. objeto que qualquer um vá lá e passa a mão na hora Aí que quer. coloque a mão. Né? E quando você reclama, quando você questiona, você é a mimizenta, você é aquela que vê problema em tudo. Então, olha como a gente encontra obstáculos. Eu peguei uma pesquisa recente, olhando os números para a gente comentar aqui na live, né? E a gente tem, ó, o Brasil, para a gente ver em percentual, né? Nós somos a maioria do eleitorado no Brasil, né? E a gente tem 15% de mulheres no parlamento. De 513 cadeiras, 70 deputadas. Se a gente vai para as câmaras municipais, 13%. Se a gente vai para o Senado, 13%. Nós ficamos atrás num ranking que mede a representatividade feminina nas Américas. Nós empatamos com o Paraguai e só ficamos à frente da Guiné-Bissau, do Belize e do Haiti, em representatividade, países que são pequenininhos. Né? Um país como o nosso, com a quantidade de mulheres, com mulheres que estão na luta, que estão cada vez mais em movimentos sociais, em partidos políticos, a gente tem que se perguntar, gente, o que está de errado? Tem alguma coisa errada? Isso é É natural? verdade. Será que cabe, nesse momento, a gente usar aquele argumento do biológico? Ah, a mulher não se interessa por política, não. Ah, a mulher não gosta de política, não. Será que é esse o argumento? Não me parece ser, quando eu observo essa movimentação das mulheres na cena pública, né? Nos partidos, nas assembleias, nos movimentos sociais, quando a gente olha para o número de candidatas que tivemos nas últimas eleições municipais. Então, não me parece que as mulheres não gostam, não se interessam por política. Me parece que a gente tem um problema estrutural aí, que a gente precisa questionar. Quais são os É verdade. impedimentos? Né? Existem impedimentos. Eu acho que o É debate tem que verdade. ser sobre isso, né? E a gente tem alguns comentários aqui, Marusa, né? O Leandro trouxe para a gente aqui, né? Comentando sobre aquela situação que você falou do ensinamento e da educação, né? Que já vem trazendo para a gente aonde que a mulher, né, deve se comportar, né? E ele traz para a gente que gênero é comportamento, na verdade, né? E né? Que é como você mesmo mencionou, né? É o que nos ensinam a ser. Né? A gente que depois, quando cresce, que tem que ir buscar, né, desconstruir, se modificar, fazer o nosso espaço, porque realmente nos ensinam a ser mulher, né, exclusivamente. Tem que casar, ter filho, obedecer, e sim senhor, e olha lá, né? E o César Renato é advogado aqui na nossa comarca, ele é presidente da Comissão de Diversidade Sexual. Ele traz para a gente justamente esse posicionamento, Marusso, que você trouxe aqui para a gente no final, que é quantas mulheres, né, e trans exercem cargo de chefia em grandes empresas no Brasil. Quantas Exatamente. mulheres e trans temos na política? Né? Se já é Exatamente. difícil ter mulher, né, biologicamente definida, imagina trans, né, Marusa? Exatamente. E aí, né, César Renato, né? Isso. E aí, quando a gente vai pegar os números das últimas eleições e os últimos casos de violência de gênero na política, a gente vai ter um percentual de mulheres trans como aquelas que mais sofreram violência política de gênero do ano passado para cá. Né? Então, veja bem, a gente estava falando do processo de desconstrução. Eu estou falando aqui, né, nós estamos falando aqui de uma sociedade, de um contexto social, onde estamos violando direito da maioria. A gente está Sim. falando das mulheres trans, a gente não está colocando nessa conta as mulheres negras, porque se a gente for para esse pedaço do assunto, a gente vai aprofundar ainda mais essa desigualdade. Então, olha Verdade. quantas pessoas estão à margem disso que a gente chama lindo, maravilhoso de Estado Democrático de Direito. Está lá, a Constituição é linda, né? Ela é cidadã, ela é uma Constituição avançadíssima, mas isso é muito diferente da efetividade, do que é praticado no dia a dia. É lindo ter um tratado internacional assinado pelo Brasil que se compromete a combater a violência de gênero. Outra coisa é o que esse Estado está fazendo de fato para evitar que mulheres trans sejam assassinadas.
Então, a gente É, precisa desconstruir, a gente precisa questionar. É o que a gente trouxe, né? Por mais que a gente não possa politizar, né, no sentido de partidarizar, né, de Sim. que ser uma discussão de esquerda ou de direita, mas é necessária essa politização, sim, dessa discussão de gênero, porque essa desigualdade ela só vai ser debatida, só vai ser desconstruída a partir das políticas públicas, Sim, né? Enquanto exatamente. nós, aí vocês me permitem aqui, me perdoem, né, os defensores, mas a gente já teve até uma mudança, né, de fala, de jeito de falar do nosso presidente ultimamente aí por conta da pandemia, né, das críticas que ele recebeu, ele mudou um pouco o discurso dele, sincero ou não, mas ele mudou, né? Mas a própria ministra da Família, Cidadania, Direitos Humanos, ela é a favor da submissão da mulher, né? Enquanto justamente dessa construção histórica de que a mulher ela deve ficar em casa, ela é a favor dessa polarização do azul e do rosa, né? Então, como é que a gente vai tratar uma política pública que deve vir de cima, né, a nível federal, porque é ela que dita a diretriz das políticas públicas que devem ser tratadas. E depois cada estado e cada município vai decidir como vai colocar em prática aquela política pública decidida no âmbito federal. Né? Que a gente sabe que é assim que funciona. Né? Mas como que a gente vai tratar disso? É por isso que isso é importante sim ser discutido, para que seja levado lá para dentro, para que seja dito lá para dentro, olha, que não pode mais ser assim. Essa conceituação, ela está atrasada desde há 2000 anos. Exatamente. Jesus já modificou, ela que se diz tanto religiosa, Jesus modificou esse conceito, por que a gente tem que manter esse conceito preso até hoje? Exatamente, Angélica, perfeita a sua fala, né? Eu acho que o debate é nesse sentido. A gente avançou, é claro, né? A gente não pode dizer que a gente paralisou, a gente avançou, mas ainda falta caminhar muito para a gente falar de uma sociedade justa, né? Falta caminhar muito, por quê? Porque não basta, Angélica. Eu sempre falo isso em todas as oportunidades que eu tenho. Não basta mudar a lei. Não basta mudar o direito. A gente precisa também mudar a cultura. A gente precisa mexer com esses padrões sociais, com o patriarcalismo, como a gente estava falando. Veja bem, nós temos a Lei Maria da Penha, que é um avanço extraordinário, que é considerado uma das melhores leis, né, de proteção à violência contra a mulher, violência doméstica, e a gente ocupa vergonhosamente o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio, com uma lei que é considerada, né, pelos analistas, uma lei avançadíssima. Então, olha só como o buraco é muito mais embaixo, a gente tem que debater muito isso, né? Se mata mulheres, né, como se matam moscas. É isso que acontece. Mulheres trans são mais invisibilizadas ainda. Quem quer saber? Sim. Né? Muitos vão dizer que nem mulher são. Partem desse ponto. Né? Então você apaga todo mundo, você invisibiliza todo mundo. Né? Para você ter uma ideia, né, Angélica, foi agora em março que o Supremo, né, votou lá, decidiu que você não pode mais usar o argumento da legítima defesa da honra. Defesa da honra. Olha a nossa agora, sociedade, é verdade. gente. Olha o patriarcalismo. Gente, isso é um absurdo, né? Eu pergunto Precisava chegar a uma discussão dessa, a Suprema Corte de um país? A Suprema Corte, quer dizer, para dizer que no caso de um assassinato, o homem não pode usar esse argumento, né, que durante muito tempo usou e foi válido. Durante muito tempo fez com que assassinos de mulheres saíssem ali, né, como as vítimas da sedução da mulher. Agora eu pergunto, o homem nunca traiu? Nunca cometeu adultério? Sim. Quando é que o adultério masculino foi considerado ferir a honra da mulher? Quando é que uma mulher em um tribunal poderia usar legitimamente esse argumento? Matei meu marido porque encontrei ele com a amante, ele feriu a minha honra. Uma mulher não pode usar isso, porque não é permitido pra gente. Porque no patriarcalismo, isso é permitido para o homem, não para a mulher. Então a gente está falando de uma sociedade desigual, gente. Me perdoe, assim, a animação na fala, né? Porque eu fico bastante, assim, mas né? Isso emocionada. Mas é uma discussão apaixonante, né? Que ela traz para a gente justamente
essa vontade, né, da gente estar colocando, né, as nossas manifestações aqui, né, e acaba aflorando na gente. Olha, faltam 5 minutos, Marusa. A impressão que dá é de que a gente ainda tem muita coisa para falar. Olha, eu vou te dizer, eu preciso que você retorne em outro momento, porque a gente não terminou essa live. Porque Não não falta terminamos. muito assunto. Isso a gente já sabia que a gente foge do assunto, a gente vai e fala um monte de coisa, mas não tem como, Marusa. Sinto muito, você vai ter que voltar. Ó, vai ser um prazer. É só chamar que eu volto para a gente continuar, porque de fato tem muita coisa para a gente debater ainda, né? Dentro dessa perspectiva do gênero. Aí, nesse pouco tempo, a gente não consegue abrir, né, para falar das outras possibilidades do ser e do viver, né? Como o nosso colega aí colocou a questão das mulheres trans, como a gente poderia ter trazido também a questão das mulheres negras, né, que tem toda uma particularidade dentro da nossa sociedade, mas eu acho que a gente vai ter a oportunidade de ampliar esse debate. Me coloco à sua disposição, Angélica, sempre que quiser, é só me convidar. Eu Agradeço. convido. Você tem uma vez por mês uma semana exclusiva sua. Ai, agradeço aí Se eu pudesse, né? a oportunidade desse debate, né, da gente ter esse espaço para discutir essas questões. Coloco aí, né, divulgo aí o meu projeto Generalizando, para quem não Bota conhece, aqui. bota aí Bota para aí, mim, Maruta. boto. Blog Generalizando, Generalizando. é, Gente, segue lá, que é muito bom, tem muita informação a respeito dessa discussão de gênero, desigualdade, movimento feminista. Vale muito a pena para quem não conhece. é, Eu costumo divulgar sempre que eu posso, para poder justamente trazer essa movimentação, dessa discussão. Gente, eu quero agradecer demais vocês pela participação, aos minhas queridas amigas. Com essas questões aqui das lives, nós temos tido bastante conhecendo, né? Pessoas do país inteiro, então a gente acaba ficando amiga de tanta gente boa, né? Tem aqui a Mariana da Alienação Parental de Recife, a Leila, a Carol, do Justa Educada, a ABA, as minhas amigas da ABA, da Direitos Sociais, estão aqui também, doutor César Renato, que veio aqui participar conosco, a Sandra Midões, amiga da minha mãe. Seja bem-vinda, Sandra, que bom tê-la visto aqui, gente, vocês foram maravilhosos. Tem várias outras pessoas aqui que estiveram conosco, os amigos da Marusa também que vieram prestigiar. Nós ficamos muito, muito felizes mesmo com a participação. Marusa, querida, muito obrigada mais uma vez. Foi ótimo. Se eu pudesse, aqui, a obrigada. gente ficava aqui a noite toda conversando. Adoro conversar com você. É verdade, eu também gosto muito. Sempre rende boas reflexões, né? Quero agradecer É de novo verdade. o convite e agradecer a participação de todos, né? Aos meus amigos também que vieram. A doutora Kelly Vita entrou agora também, já no finalzinho. Obrigada aí pela parceria. E é isso, vamos, né, buscar caminhar no sentido de ampliar direitos, de assegurar que direitos fundamentais sejam de fato garantidos para todos, né? Homens, mulheres, cis, né, trans, hétero, homo, enfim, negros e brancos, para todos nós, né? Porque é isso que de fato a gente entende como uma sociedade justa, né, Angélica? É verdade. Vamos cumprir, gente, pelo menos a Constituição Federal. A gente sabe que tem muita lei aí que as pessoas que não conhecem, né? Falam, não sabia, não conhecia, mas a Constituição Federal está aí para todos e basta seguir lá. Todos são iguais perante a lei e acabou, pronto, ponto final. Um Exatamente. beijo. Gente, Beijo, até a tchau. próxima. Semana que vem estaremos falando sobre a diversidade religiosa, desconstruindo o preconceito religioso. Até mais lá. Vocês vão gostar também do convidado da semana que vem. Marusa, querida, obrigada. Beijo. Muitas saudades. Eu também. Beijo.